gente, tudo bem? Tava com saudade já de interagir com vocês. Pessoal, bom, vocês vão ver que eu vou postar ali no AVA o slide completo de provas em espécie. Os 8, acho que no 8, 9, 10 primeiros slides, vocês vão ver que tem outros assuntos, né? Então, tem lá a questão da valoração da prova, tem a questão da valoração em sede de inquérito policial e etc. Sistema de valoração da prova, tá? A gente vai trabalhar isso, tá? Mas primeiro eu quero conversar com vocês a respeito das provas em espécie, ok? Porque como essa primeira parte seria um assunto mais relacionado com a prova passada, a gente vai, quando a gente for trabalhar algumas das provas em espécie que eu vou selecionar para vocês, por exemplo, da delação, as provas que foram introduzidas no pacote anticrime, né, esses elementos de prova que foram introduzidos no pacote anticrime, quando a gente for trabalhar sobre isso, aí eu vou dar um destaque especial para esse início do slide, tá? Mas obviamente que vocês já estão aí para já fazendo uma leitura prévia a respeito desse assunto, beleza? Então vamos começar com as provas em espécie. Eu preferi trabalhar primeiro com as provas que estão descritas no Código de Processo Penal, tá? Então vamos começar aqui com as provas que o Código de Processo Penal trabalha. Então a perícia, interrogatório, confissão, declarações, testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, acariação e documentos, tá? Prova documental. Vamos começar então com a perícia. Bom, a perícia, de acordo com o próprio código, né, nada mais é do que um exame realizado por profissional com conhecimento técnico, né? O objetivo é auxiliar o jogador na formação de sua convicção. É evidente que o ideal seria convencimento, né? Mas infelizmente, de acordo com a leitura que a gente extrai do código, é o termo convicção. Mas entendam, né? Juiz não tem que ter convicção, o juiz tem que ter convencimento, porque se ele tem uma convicção, significa que ele já está ali posto, que ninguém muda. É diferente você ter uma convicção de algo e você ser convencida de algo, né? Quando você tem a sua convicção, aquilo é interno seu. Parece que você já tem um pré-julgamento a respeito disso. Então, toda análise de provas, elas devem convencer o juiz e não auxiliar em sua convicção, de modo que você não estabeleça de modo que o juiz não deva ter um entendimento já pré-concebido, né? A ideia é que a gente convença o magistrado, não que a gente reafirme a sua convicção, né? São coisas bem diferentes. Mas a leitura que a gente extrai do código, infelizmente, é essa, até porque o nosso código é o quê? Não, inquisitorial em muitos aspectos. Bom, gente, a perícia, ela pode ser realizada tanto em sede de inquérito, né, quanto em sede de ação penal. É evidente, o que for realizado em sede de inquérito deve ser refeito em sede de inquérito policial. Professora, e se essa perícia que foi feita em sede de inquérito não puder ser refeita em sede de ação penal? É evidente que pode ser reaproveitada, porém é necessário que outros elementos de prova também auxiliem no convencimento do magistrado, tá? Bom, quem vai realizar? Então, a perícia, ela deve ser feita por perito oficial, de número 1, né? Então, um perito oficial, ok? Esse perito oficial, ele deve ser, evidentemente, portador de diploma de curso superior, específico acerca daquela matéria, né? Então, se a gente está trabalhando com um crime ambiental, obviamente que a gente vai ter ali um perito ambiental, né? Pode acontecer, em casos excepcionais, que existam 2 peritos oficiais. Professora, esse é o assistente técnico? Não. Ainda não é esse, tá? Eu estou falando de perito oficial, aquele do próprio juízo, tá? Perito oficial. Esse perito, em determinados casos, pode acontecer que a perícia seja feita por 2 peritos oficiais. Quando? Quando o caso for complexo. Por exemplo, quando aconteceu o desastre em Brumadinho,
não bastava apenas um perito oficial específico no âmbito ambiental. Era necessário que também, além do perito, né, especialista em meio ambiente, fosse necessário também um engenheiro civil, para que analisasse a questão da construção, para que analisasse de a maneira como foi feita a construção, de que forma aconteceu o derramamento, né? Então é evidente que em casos complexos é possível a utilização de 2 peritos. Mas um caso específico, por exemplo, estamos trabalhando apenas crime ambiental. Estamos trabalhando, por exemplo, apenas o desabamento de um prédio que acabou matando um ser humano. É evidente que aqui, especificamente, vamos precisar de um engenheiro civil. Crime ambiental, especificamente, né, em casos que seja esse, por exemplo, estamos falando ali de um derramamento de petróleo, ali. Estamos falando especificamente ali da poluição da água. Então, um engenheiro ambiental. Casos que não sejam complexos, que é a via de regra, né, um perito oficial. Caso que demande uma análise mais detalhada, mais complexa, que envolva uma grande quantidade de matérias relacionadas, aí a gente pode ter 2 peritos oficiais, tá? Bom, se não houver perito oficial, vamos imaginar que naquela comarca não existe perito oficial, naquela circunscrição não existe perito oficial. O que vai acontecer? Aí pode ser substituída, né? Pode ser substituído o perito por uma perícia feita por 2 pessoas idôneas. É evidente que essa lacuna que a lei deixa, ela é bem obsoleta, né? Que seria uma pessoa idônea, né? Eu já não me enquadraria nisso, né? Vamos imaginar a quantidade de mais de 1.600 tipos penais. Vamos imaginar o que seria uma pessoa idônea, uma pessoa que não comete crimes, o que seria, né? Eu, sei lá, tenho minhas dúvidas se eu me enquadro nesse aspecto. Então é evidente que é uma questão bem vaga e bem difícil a elucidação, né? Mas o que seria? Seria aquelas pessoas idôneas, 2, né? Portadoras de diploma de curso superior e de preferência com habilitação. E veja, preferência, olha que bizarro, né? Como é ultrapassada esse termo no nosso código, de preferência com habilitação na área em que for realizada. Preferência, é óbvio que tem que ser especializado, né? A gente não pode mais admitir uma leitura seca desse dispositivo do nosso Código de Processo Penal. A gente tem que analisar a nossa realidade. É evidente que a gente precisa, já que não tem perito oficial, que seja um sujeito idôneo, né, evidentemente, mas que seja especialista, super especialista na área, né? É possível isso, né? É facultado, evidentemente, para a perícia, e agora sim a gente entra na questão do assistente, né? Ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado, a indicação de assistente técnico. E, nesse sentido, oferecer quesitos. Se vai ser feita perícia por perito oficial, que é do juízo, né? É necessário que as partes ofereçam quesitos a serem respondidos pelo perito. Então, antes dele realizar a perícia, né, as partes devem oferecer quesitos, tá? Deve ser admitido pelo juiz, né, esses quesitos, porque se entende, aí é uma questão que a gente pode discutir a respeito, que vocês podem pensar a respeito disso, que eu ia falar discutir, mas a gente não está discutindo, que vocês podem pensar a respeito disso, de que se cabe ao juiz admitir os quesitos ou não. Puxa, por que o juiz tem que admitir os quesitos, sendo que, teoricamente, ele deveria ficar inerte? E que a produção de prova recai a quem? As partes, né? Eu acho que é uma questão meio polêmica essa daqui. Ao meu ver, o juiz não tem que aceitar quesitos. Ele não deve... esse quesito é bom, esse quesito é ruim. Quem é ele, sendo que ele vai simplesmente valorar? Não é ele que vai produzir, né? Não interessa, ele não está atendendo para uma ou outra parte. No meu sonho, evidente. Mas ele não está atendendo para uma ou outra parte. Então ele não tem que avaliar se um quesito é bom ou ruim. Ah, não, recuso esse quesito. Pera lá, né?
pera lá, eu acho que isso daqui a gente tem que olhar com muita cautela. Mas, evidentemente, que, de acordo com a lei, ele deve ser admitido pelo quesito, né? Tanto os quesitos quanto o assistente de acusação, e aqui pra mim é pior ainda, né? Porque como que o juiz ele tem que admitir ou não um assistente de acusação? E assistente de acusação não é bom. Se vai ser bom ou ruim, você vai analisar isso quando você for sentenciar. Não, esse assistente ali que a defesa colocou não é bom. Olha aqui, o currículo dele é muito extenso. Não. Ele tem uma pós-graduação que não é certificada. Peraí, com qual é o critério que ele vai recusar um assistente de acusação? Um assistente técnico de defesa? Ou também um assistente técnico de acusação? Qual é o critério, né? E pior ainda, e se ele recusar um assistente técnico de alguma das partes e da outra não? Mais conflituoso é isso, né? Então, minimamente, ele deve justificar o porquê ele está recusando. Mas sim, ele tem que aceitar os quesitos e tem que aceitar o assistente técnico, tá? Bom, se foi feita uma perícia durante o processo, né, inclusive com oferecimento de quesitos, é possível que as partes peçam para que esse perito seja ouvido ali na fase da instrução, na fase de audiência da instrução. Ou seja, é possível que esse perito seja inquirido, né? Então, as partes podem, durante o curso do processo, se foi feita a perícia, requerer o oitivo dos peritos para esclarecerem a prova ou responderem alguns dos quesitos feitos, né? Então, algum quesito ali ficou meio contraditório, na elaboração da perícia, ele deixou ali um quesito meio conflituoso. Isso acontece muito. Normalmente, quando a gente tem a perícia feita no decorrer do processo, é muito comum que o perito ele seja ouvido aí na fase de audiência. Até porque ele possa esclarecer a maneira como ele elaborou aquela perícia, né? Para que ele possa dizer ali, na união de todo mundo, entre as partes e na frente do magistrado, que ele diga como foi feito a perícia e mais, que ele responda especificamente algum quesito ali. Mas você respondeu isso, será que não é isso? E nesse ponto as partes podem, evidentemente, trazer o seu assistente técnico, né? Não é o assistente técnico que vai indagar, mas é evidente que se você tem um assistente técnico ali que respondeu diferente um ponto ali da perícia, que respondeu diferente um ponto ali do quesito, você pode indagar o perito oficial por que ele fez dessa forma e não conforme o seu assistente técnico, né? É possível? Claro que é possível, né? Então, essa fase ali para deixar mais clara essa perícia, né? Em caso e agora uma coisa interessante. Vamos imaginar que temos 2 peritos oficiais, tá? 2 peritos oficiais, a gente teve uma divergência naqueles casos mais complexos. A gente teve uma divergência em determinado ponto. E agora, José? É possível que o juiz nomeie um terceiro, tá? Se mesmo assim um terceiro apresentar uma outra proposta, né? Um falou sobre A, outro falou B, outro falou C, é possível que ele determine a realização de nova perícia e não a complementação dela, né? Se houver, evidentemente, uma omissão ou falha, o juiz pode determinar a realização de exame complementar, né? É possível que, além dessa nova perícia, você complemente a perícia já feita, né? Seja por um outro expert no assunto, seja porque ele reanalise o que já foi feito. Então, sempre tentando deixar a maneira mais clara, né? E aqui, gente, o nosso sistema, o nosso Código de Processo Penal, nosso sistema processual, ele adotou o convencimento libertário. Nossa, eu tô gaga hoje, vocês separaram que eu tô gaga? A gente adotou o sistema libertário. O que é o sistema libertário? O sistema libertário é que o juiz ele é livre na apreciação da prova, né? Então, ele não necessariamente
pode concordar com a perícia feita. Mas, professora, a perícia foi feita por um expert no assunto. Como que ele vai contra um expert? Gente, a gente precisa entender que nenhuma prova é mais importante do que a outra. Se a gente compreende que uma prova é mais importante do que a outra, a gente pode, por exemplo, considerar que a confissão é a rainha das provas, igual acontecia no período inquisitorial. Se a gente entende que, por exemplo, a convicção é a rainha das provas, ou atualmente a delação premiada é a rainha das provas, a gente recai no mar sem fundo. Então, da mesma forma como a gente não pode considerar a confissão a rainha das provas, a gente também não pode considerar a perícia a rainha das provas. E aí você pode me indagar, mas professor, isso foi feito por um expert no assunto. Sim, mas a gente não pode considerar que uma prova signifique uma convicção absoluta do magistrado. Por quê? Porque não é só a prova técnica que vale. O nosso sistema processual adota, diferente de outros ordenamentos jurídicos, adota que não é só a prova técnica, mas a relação entre tudo que foi produzido. Poxa, a gente pode simplesmente considerar que aquela droga, que aquela substância era uma droga e ter uma perícia ali de que aquilo é uma droga. Por isso é tráfico? Não, porque nós temos inúmeras circunstâncias ao redor. Ah, mas foi encontrado no bolso do sujeito. Estava no bolso do sujeito aquela substância enorme de droga. E por isso, ele é traficante? Gente, pode ser? Pode, mas pode não ser. A gente não tem uma resposta absoluta. Não é porque a perícia foi feita por um expert que aquilo seja uma própria verdade, né? Que aquele fato é aquilo, né? Então a gente precisa que a prova ela não seja entendida como, embora seja feita por um técnico, por um cara melhor do mundo, que outros aspectos também sejam analisados. A gente não pode ter um pensamento muito simplista, né? Quando a gente analisa a coisa assim, a gente deixa de compreender a complexidade de toda a circunstância fática. A realidade ela é muito complexa. Não dá pra gente reduzir a um exame pericial a realidade, né? Então, o nosso sistema, ele adota, o nosso ordenamento adota o sistema libertário. O juiz não é obrigado a analisar aquela perícia como absoluta, tá? Beleza? Exame de corpo de delito. Pessoal, o que é o exame de corpo de delito? Parece com a perícia, mas não é. Por quê? Porque o exame de corpo de delito, ele acontece sempre quando a infração deixar vestígios. E ele é indispensável, sendo ele direto ou indireto, não podendo a confissão supri-la. Gente, destaque para o parágrafo único. Foi acrescentado em 2018. Então, além do que o caput já diz, o parágrafo único salienta que, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, o exame de corpo de delito tem prioridade, né? Então, a gente vai dar prioridade nesses casos de violência doméstica contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, tá? Então, vamos imaginar que chegou no IML vários laudos a serem realizados e tem de um doente mental. A gente vai dar preferência a ele, né? Então, o ML vai deixar o que está fazendo, por exemplo, e vai dar preferência a esse sujeito. Tem um exame de violência doméstica a ser feita, junto com vários homicídios ali, né? Um homicídio de um cara de 35 anos. Vamos analisar primeiro a questão da violência doméstica, tá? Então, de acordo com a lei, tem preferência esses laudos, tá? Considerou a realidade que a gente sabe que vários institutos de criminalística estão assoberbados, né? Então, é necessário que haja ali uma preferência em casos como tais.
E aí, como a própria lei diz, a substituição a confissão pode substituir o exame? Chega lá, o cara fala, não, mas eu bati mesmo, bati sim. É evidente, você já consegue me responder isso? Obviamente, não. A confissão não supre o exame de corpo de delito. Então, deixou vestígios, é obrigatório o exame de corpo de delito. Né? É evidente que a confissão não pode suprir. Mas e se não for possível fazer o exame de corpo de delito? Já chegamos lá. Mas pensem nisso. A prova testemunhal, ela poderia substituir o exame? Então, não sendo possível, a prova testemunhal pode substituir? Respondo tangenciando essa questão. E digo que, em alguns casos, é possível o exame de corpo de delito indireto, como o próprio caput diz. É possível o exame de corpo de delito direto ou indireto. Então, o exame de corpo de delito direto é aquele feito lá diretamente no corpo, feito por um instituto de criminalística oficial, etc. Mas é possível o exame de corpo de delito indireto. Ah, é o testemunhal? Não. Exame de corpo de delito indireto é quando, por exemplo, a gente vai atestar que houve uma contaminação, que um sujeito foi envenenado, né? É possível fazer exame de corpo de delito do sujeito que acabou de ser envenenado. Aliás, não é possível, é obrigatório. O sujeito acabou de ser envenenado, né? Não morreu, vamos imaginar, mas ele foi envenenado. Para que a gente saiba disso, é necessário que, se de fato ele foi envenenado, é necessário que a gente faça uma perícia, né? Que faça o exame de corpo de delito, ou seja, que colete o sangue dele, que faça lá o exame de saliva, que colete a saliva, que colete elementos do corpo dele para que saiba se houve um envenenamento ou não. Esse exame, evidentemente, ele deve ser feito ali diretamente para o Instituto de Criminalística e necessariamente naquela circunstância. Mas vamos imaginar que não foi possível. Não foi possível, né? O exame de corpo de delito indireto, então, ele vai acontecer com elementos periféricos. Ah, não foi possível a coleta do exame de sangue. Mas, sei lá, foi possível o exame da urina? Ah, mas foi possível que com a saliva que ficou ali no chão quando ele vomitou, que você faça o exame com aquela substância que ficou ali no chão. Então, o exame de corpo de delito indireto, ele continua sendo um exame de corpo de delito, mas não atinge diretamente aquela substância, aquele elemento que deva ser analisado, né? Então, um exame de lesão corporal. Vamos imaginar que o cara acabou de sofrer inúmeras agressões, inúmeras lesões físicas. Não foi possível ali fazer o exame direto. Por quê? Porque ele demorou muito para acionar a autoridade policial, por exemplo. E acabou que as manchas acabaram sumindo um pouco, os cortes acabaram ficando menores. Mas, no dia que ele foi violentado, né, que ele sofreu aquelas agressões, ele foi ao hospital. E no hospital tiraram várias fotos dele para que vissem a melhora no corpo dele. Teve a receita médica ali, passe pomada nos ferimentos, etc. Tem o prontuário dele, sujeito chegou aqui com múltiplas lesões, etc, etc. Esses elementos são periféricos, certo? Então, quando não for possível o exame direto, se aceita o indireto, né? Então, não confundam esse exame indireto com a utilização de outro meio de prova. O exame indireto continua sendo o exame de corpo de delito, tá? Continua sendo, só que realizada de maneira indireta. Agora, o exame, a substituição desse exame pericial por outros meios de prova, aí a gente precisa conversar. Por quê? A gente sabe que a confissão não é aceita,
né? Então, não foi possível o exame direto e também não teve o indireto, a gente não pode substituir pela confissão. O próprio artigo diz isso. Mas e uma prova testemunhal? Bom, a jurisprudência vem admitindo, sim, a utilização de prova testemunhal como substituto do exame de corpo de delito direto ou indireto, né? Então, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Por que eu falei a jurisprudência? Porque havia-se um grande questionamento desse dispositivo, né? Se dizia assim, ei, mas a gente não pode considerar a confissão, logo também não se devia considerar a prova testemunhal. Então, a jurisprudência entende como completamente válido esse dispositivo, agora, né? E aí diz, a sexta turma já salientou, que é firme a jurisprudência desta corte no sentido de que, tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo de delito que deixa vestígio, é indispensável a realização de perícia para sua comprovação, a qual somente poderá ser suprida por prova testemunhal, tá? Então, não confundam o exame de corpo de delito indireto com uma prova testemunhal, por exemplo. A prova testemunhal, em último caso, pode ser aceita, mas somente quando não for possível o exame de corpo de delito direto ou indireto. Beleza? Gente, deu quanto tempo, cameraman? 27. Ele não quer que apareça a voz dele. Então, 27 minutos. Pessoal, como prometi, os vídeos vou tentar que não sejam tão compridos para que vocês consigam ir acompanhando com calma, tá? Depois eu gravo mais um vídeo aí pra vocês. Beleza? Até! Tchau, tchau!